Ao longo de One Piece veio se criando várias rivalidades, especialmente entre diferentes tripulações de piratas, só que recentemente apareceu um dos grupos mais sinistros de toda a obra, os Goroseis, ou 5 anciões do governo mundial, sendo seus inimigos naturais os próprios Yonkous, ou os 4 imperadores, que é um grupo formado por alguns dos piratas mais fortes de todo One Piece. E claro, quando se trata de poder e política, os dois grupos vão se destacar em áreas diferentes, e conforme a história de One Piece continua, vem a pergunta: qual é o grupo mais forte? Porque nessa saga final está se preparando para um confronto que vai provar qual desses dois grupos é o mais forte, Goroseis ou Yonkous. E nesse vídeo tem a resposta. E se você chegou até aqui, se é novo, se inscreve no canal para receber mais vídeos de One Piece por aqui. Também deixa o like, que assim eu vou saber que vocês estão curtindo o conteúdo e assim trazer mais vídeo pra cá. Valeu, gente! Gorosei. Os Goroseis, ou 5 anciões, são uma das entidades mais misteriosas da história de One Piece até agora. E pra você entender, eles são um conselho de 5 membros do mais alto escalão do governo mundial, e foi revelado que os anciões também podem assumir formas únicas de dragões celestiais. E aqui tem cada um deles. Primeiro, Jay Garcia, o deus guerreiro da ciência e da defesa, que pode se transformar em uma aranha gigante. Segundo, Marcus, o deus guerreiro do meio ambiente, que pode se transformar em um pterodáctilo. Terceiro, Topman, o deus guerreiro da justiça, que pode se transformar em um javali gigante. Quarto, Etambaron, o deus guerreiro das finanças, que se transforma no cavalo esquelético Bakotsu. E em quinto, Shepard, o deus guerreiro da agricultura, que se transforma em um verme de areia gigante. E cada um dos anciões tem um poder absurdo sobre o governo, tanto influenciar territórios quanto na área militar. Os Goroseis têm um comando absoluto, por exemplo, sobre a Cyberpol, também sobre os marinheiros e até os Shichibukais antigamente. E enquanto na maior parte de One Piece a gente viu os 5 anciões trabalhando nos bastidores e controlando as coisas, nessa saga final já foi diferente. A gente viu eles entrando na linha de frente e se envolvendo mais de forma direta do que antigamente. Yonkous. Os Yonkous de One Piece, ou 4 imperadores, são um grupo de 4 capitães piratas mais influentes e fortes do mundo inteiro. E aqui tem a primeira semelhança que a gente pode fazer. Enquanto a influência dos Goroseis é sobre o governo, os Yonkous têm o poder de influenciar sobre as tripulações piratas e os mares. Só que os diferentes membros dos 4 imperadores tiveram uma mudança durante essa jornada do Luffy. E aqui eu tô falando de 3 piratas gigantes que deixaram esse posto, como Edward Newgate, o Barba Branca, Kaido e Charlotte Lilin, a Big Mom, todos tendo anteriormente mantido o título de imperador ao longo da história. E agora os membros atuais dos Yonkous incluem Shanks, capitão dos piratas do Ruivo, Marshall D. Teach, capitão dos piratas do Barba Negra, Monkey D. Luffy, capitão dos piratas do Chapéu de Palha, e Bug o Palhaço, líder da Cross Guild. E aqui, diferente dos 5 anciões que trabalham juntos para atingir os seus objetivos, os 4 imperadores são um grupo formado por 4 piratas muito influente que têm seus próprios objetivos. E ainda assim, os imperadores são considerados os piratas mais poderosos do mundo, e eles compõem uma das 3 grandes potências aqui de One Piece, junto com os fuzileiros navais, a marinha e o grupo científico especial agora. Então, basicamente, onde os anciões têm influência, os imperadores têm um poder físico quase imbatível, especialmente cada um com a sua própria tripulação apoiando. Força dos Goroseis. Os 5 anciões são considerados os líderes oficiais do governo mundial, o que dá para eles uma autoridade política quase absoluta sobre o mundo de One Piece. Pra você ter ideia, eles têm controle sobre a polícia de One Piece, entre aspas, que são os fuzileiros navais, além de até poder anular as ordens de almirantes de frota e outros agentes do governo mundial de patente inferior. Então, se os 5 anciões quisessem, eles podiam revogar o título de Shichibukai de quem estava ali em 2 segundos, além de que, se eles quisessem, eles podiam comandar as unidades pacifistas e serafins que o Dr. Vegapunk criou, até mesmo superando a autoridade do próprio Vegapunk sobre os ciborgues. E é interessante porque o principal objetivo dos Goroseis é proteger o mundo da pirataria e manter a imagem do governo mundial. E isso leva eles também a ter poder sobre a mídia. E isso aqui é bem importante, porque com isso eles conseguem manipular as notícias e controlar o que é publicado para as pessoas. E é por causa disso que eles conseguiram reclassificar e renomear a Akuma no Mi Zoan Hito Hito no Mi modelo Nika em uma Akuma no Mi Paramécia chamada Gomu Gomu no Mi, e consequentemente apagar essa memória de Nika da história. E por último e não menos importante, os 5 anciões também parecem ter algum tipo de poder telepático. Eles são capazes de se comunicar um com o outro
em várias partes diferentes do mundo. E isso daqui sem contar o que pode ser o maior dos poderes que eles têm, que é a quase imortalidade, porque foi mostrado esses anciões podendo ser capazes de se regenerar de ferimentos fatais, incluindo ter, por exemplo, a cabeça cortada. Força dos Yonkons. Os Yonkons são os piratas mais respeitados e temidos de todo o mundo, com as maiores recompensas para combinar com isso. Todos os 4 imperadores atuais têm recompensas de mais de 3 bilhões de berries, com a recompensa do Shanks assim ultrapassando 4 bilhões. Enquanto os 4 imperadores normalmente trabalham sozinhos e cada um tem o seu próprio objetivo, foi revelado pela Marinha que se até mesmo 2 dos imperadores se unissem, fizessem uma aliança, a tripulação pirata mais forte da história registrada ia ser formada. Enquanto os Goroseis têm o poder por toda sua autoridade, o poder dos Yonkos na maioria das vezes parte do número de piratas ou frota que ele tem e do combate físico. É por isso que a maioria dos imperadores tem grandes tripulações com várias frotas muito fortes, que aqui inclui centenas ou milhares de piratas que vão estar à sua disposição em batalha. Além deles também ter algumas alianças próximas com outros capitães piratas. E isso daqui faz o que? Expande ainda mais a vantagem que eles têm quando tiver que enfrentar algum inimigo no mar. Goroseis e Yonkos. O conflito entre o governo mundial e as tripulações piratas de One Piece tem se arrastado por toda a série de One Piece. Mas essa saga final aqui começou a esquentar porque tanto os Goroseis quanto os Yonkos começaram a se mexer, porque muito do trabalho dos 5 anciões foi feito nos bastidores. Com esse negócio, ninguém sabia a verdadeira identidade deles e os poderes também em volta desse mistério durante toda a série de One Piece. Só que agora no arco de Egghead tem trazido à tona os Goroseis para a linha de frente e revelando muita coisa. E agora com o Dr. Vegapunk trocando de lado e traindo a Marinha para ajudar o Luffy e a sua tripulação, os anciões têm um problema sério agora, já que foram eles que deram a ordem de matar o Vegapunk. Então os anciões nessa reta final, ao invés de ser aqueles caras pacientes e de boa, estão tomando outro rumo e fazendo as coisas com as próprias mãos. E talvez um dos motivos por trás disso, desse desenvolvimento dos Goroseis mais ativo, pode ter a ver com a revelação que o Dr. Vegapunk fez, incluindo compartilhar com os Chapéus de Palha sobre a verdadeira natureza da Akuma no Mi do Luffy. E é interessante porque os 5 anciões acreditam que o conhecimento é poder, e o Vegapunk traindo eles e dando informações importantes para piratas, isso daqui de alguma forma enfraquece essa fortaleza que os anciões tinham, tanto politicamente no mundo quanto em relação à mídia, às notícias. E ainda assim, as formas de dragão celestial que eles têm, que dá uma força absurda para eles, uma das mais fortes de todo One Piece que a gente já viu, vai precisar de uma aliança muito fora do comum entre os piratas mais fortes para poder derrubar eles. Qual o mais forte? A verdadeira força dos Goroseis provavelmente ainda vai ser revelada por completo até o final da obra, e é bem provável que os 5 anciões tenham alguma carta na manga para complicar as coisas pro lado do Luffy e do resto dos Yonkos. E todo esse desenvolvimento agora sugeriu qual dos dois grupos vai acabar se mostrando mais forte, aquele que vai sair por cima. E assim, pode não surpreender os fãs da série, porque depois da derrota do Kaido e da Big Mom durante o arco de Wano, tanto o Luffy quanto o Bug foram promovidos a esse posto aqui de Yonko. E isso muda toda a estratégia desse jogo em relação aos 4 imperadores e a capacidade deles derrubar os Goroseis. E ainda entra nessa equação a amizade que o Luffy tem com outro imperador, nesse caso o Shanks. E quanto mais os anciões usam a própria força para influenciar o mundo, pode acontecer uma aliança entre o Luffy e o Shanks, que além de imperadores, são 2 dos piratas que a própria marinha disse que se juntar 2 piratas desse nível, ia se criar a tripulação mais forte do mundo. Fora isso, tem a ativação do Gear 5 do Luffy e a verdade sobre a origem da sua Akuma no Mi, e em One Piece ainda está sendo explorado mais essa parte de Nika, o Deus Sol, e a Akuma no Mi do Luffy recebeu até um boost de poder que pode ser exatamente o que é necessário para derrubar o governo mundial. E considerando que os anciões tinham tanto medo de Nika e da Akuma no Mi que eles reclassificaram e depois apagaram da história, tem uma evidência quase definida de que a forma mais poderosa do Luffy é a chave para derrotar os Goroseis. Mesmo que a gente não faça ideia de como que isso daqui vai acontecer, mas com o Luffy sendo o principal protagonista de One Piece, é certeza que ele vai contribuir muito pro lado dos Yonkos e aumentar mais esse poder e sair com a vitória, e assim consolidando o status de Yonkos sendo mais fortes que os Goroseis.
Se você ficou até o final, se inscreve no canal, confere o sininho de inscrição para não perder nenhum vídeo One Piece por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. E eu queria deixar um abraço pro nosso querido membro do canal, Switch. Se você quiser virar membro, seja bem-vindo. Valeu, gente!